Back in the USSR. Esse é o título do novo livro de Fábio Fernandes, editado pela Patois em 2019. John Lennon morreu e ressuscitou. Após a Grande Guerra de 1914, o mundo está dividido entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a República de Weimar, onde está instalada a Ewigkeit, uma empresa dona da patente do método Frankenstein de ressurreição. John Lennon é ressuscitado não para voltar a tocar, para encantar as multidões com seu talento musical, mas para servir a Ewigkeit como uma espécie de agente de espionagem. A base deste romance é a base de muitos livros de ficção científica, o universo paralelo, a realidade alternativa. O mérito deste livro está claramente na trama intrincada, com várias reviravoltas na história. A capacidade criativa do autor é imensa. Criar uma nova realidade sustentável, baseada em premissas que não podem ser quebradas, baseada em verdades alternativas, não é uma tarefa nada fácil. John Lennon é um desbocado e entediado cantor que não desejava mais este percalço em sua vida. John Lennon queria continuar morto e fim. Yoko Ono é uma cientista, ex-mulher de John, igualmente desbocada e pronta a servir a um ideal um tanto quanto duvidoso. Beatles é uma remota banda de rock que fez bastante sucesso e que também nunca chegou a ter Ringo Starr como um membro. Mas é uma banda que não tem muito espaço neste novo mundo, ainda mais polarizado, ainda mais dividido. Fábio Fernandes utiliza de uma ironia, de um sarcasmo refinado para dar uma quebrada na leitura. É uma leitura cheia de referências e de invenções, de volteios, de revelações, para dar um tempo para o leitor respirar. Assim, esse novo John Lennon, que não é nada paz e amor, faz todo sentido. Às vezes, isso pode causar um certo estranhamento, um certo desconforto para um leitor acostumado a obras mais lineares, mas funciona muito bem com uma história como esta, cheia de idas e vindas, tanto no tempo quanto no espaço. Não que isso deixe o romance menos denso, não é isso, mas alivia um pouco essa nossa tensão. Neste mundo paralelo, as grandes obras foram escritas para descrever e servir o método Frankenstein. Mary Shelley, por exemplo, nada mais fez do que transformar esse método Frankenstein em ficção. Foucault faz um longo ensaio sobre esse método. Várias obras que imaginamos tratar de outros temas nesse mundo paralelo, criado por Fábio Fernandes, na verdade, essas obras tratam sobre o método Frankenstein. E essa é uma parte bem bacana, bem interessante dessa obra. Essa capacidade de adaptar um mundo que é palpável para nós, a um outro mundo irreal, ou surreal, como o próprio autor prefere. Neste mundo paralelo, as verdades não são as verdades que conhecemos no nosso mundo.
o que poderia até levar a uma certa confusão, ao leitor, se não fosse a pena segura de Fábio Fernandes. Como qualquer tecnologia pode ser subvertida e utilizada para fins, digamos assim, nada éticos, o método Frankenstein acaba também sendo utilizado para a produção de soldados zumbis, soldados descartáveis. Como toda boa obra de ficção, essa crítica é fundamental e muito bem-vinda nos dias atuais. Em alguns momentos do romance, nós temos a sensação de que algumas passagens não ficaram muito bem costuradas. Há um certo descolamento de alguns trechos do restante da história. Para um roteiro tão complexo, é até compreensível que isso ocorra. Mas, de qualquer maneira, isso dificulta um pouco a vida do leitor. As idas e vindas também, elas nos deixam um pouco confusos. Daí eu sugiro ao leitor que fosse aventurar por esse romance, que se dedique bem a ele, que preste bastante atenção ao que está lendo para não se perder. Outro destaque do livro é a trilha sonora, que é apresentada no decorrer da história. É muito bacana ver os autores com esse cuidado com as referências. Em breve, eu acredito que poderemos ler uma obra e escutar a trilha sonora ao mesmo tempo. Por fim, eu queria lembrar que a ficção científica aqui no Brasil é uma coisa de nicho, infelizmente. E eu espero, sinceramente, que este livro de Fábio Fernandes ajude a mudar isso. Eu recomendo muito esse romance Back in the USSR. E também dou um viva à ficção científica brasileira contemporânea. Eu vou ler agora um trecho da obra para que vocês tenham uma ideia do estilo de Fábio Fernandes. Quando a porta da aeronave se abre, no começo nada acontece, porque o Tupolev está tão longe que quase ninguém repara. Vários alarmes falsos já haviam deixado ressabiada a pequena turba. Quem dá o sinal positivo é um fotógrafo, um rapaz muito novo, quase imberbe e com uma cara deslumbrada de quem acaba de conseguir a grande chance da sua vida profissional que mal começou, da Argumente Fact. Contra fatos não há argumentos. A porta do avião estava se abrindo. Foi uma cena de cinema. O rapaz da AIF não fazia a menor ideia, mas o repórter da Commerçant Weekend, uma publicação mais descolada, tinha cultura suficiente para reconhecer padrões e estabelecer pontes. A edição do dia seguinte compararia a abertura da porta do supersônico à cena da nave espacial de O Dia em que a Terra Parou. Mas a pessoa que sai do avião não tem nada a ver com o alienígena Klaatu, em seu macacão prateado e capacete estiloso que lhe ocultava o rosto inteiro. O silêncio contido da multidão é quebrado em alguns pontos por gritos apressados, gritos que estavam parados no ar frio há um bom tempo, loucos para sair, e agora saem. Entretanto, se a primeira pessoa a sair do Tupolev não é alienígena, também está longe de ser qualquer celebridade. O homem vestindo terno preto e de cabelos louros cortados rentes e óculos escuros para quem tinha vantagem de ver com o zoom da câmera, não se parece em nada com a pessoa a quem a massa espera. Depois de parar no alto da escada e mover a cabeça literalmente de um lado a outro, só de farra, o repórter engraçadinho da Commerçant Weekend usaria o gesto do homem para compará-lo ao companheiro de Klaatu, o golem biomecânico Gort.
O louro de terno preto ergue o braço esquerdo, leva a parte interna do pulso perto da boca e diz alguma coisa. Mas nem mesmo os fotógrafos conseguem ler os lábios do sujeito. Ele fica parado por alguns segundos, como se estivesse ouvindo uma resposta, balança a cabeça afirmativamente e começa a descer as escadas. Mais alguns minutos de espera. Esse tempo não passa em brancas nuvens. Vários outros homens de cabelos louros curtos e ternos pretos, quase gêmeos do primeiro, saem do avião e descem as escadas. Formam duas fileiras ao pé da escada, como um corredor. O primeiro homem fala novamente alguma coisa em seu transmissor de pulso. E na porta acima, outro vulto aparece. Aí, a coisa vira o caos. Qualquer dúvida que os fãs cansados pudessem ter até aquele momento acaba de se dissipar mais rápido que a fumaça de condensação do ar soltada a cada respiração deles. Um grito, 2 gritos, 3 gritos aleatórios no meio da massa. De repente, centenas de gritos saem das gargantas com toda certeza agora, pois o homem que começa a descer as escadas veste calças e jaqueta jeans, cabelos compridos quase batendo nos ombros, e até quem não tem câmera com zoom agora consegue ver. Ser fã é um milagre. Óculos escuros redondos que olham mais para baixo do que para a frente.